Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Olá, nós estamos aqui na Secretaria de Obras e Infraestrutura da Prefeitura de Belo Horizonte para bater um papo com o secretário Leandro César Pereira para fazer um balanço do que aconteceu no ano de 2024 e o que a gente pode esperar de ver de obras aqui em Belo Horizonte no ano de 2025. Secretário, é um prazer ter o senhor aqui conosco, muito obrigado pela disponibilidade. Vamos lá para o nosso bate-papo? À disposição. Secretário, eu queria começar falando de um pacotão de obras que a Prefeitura disponibilizou para a gente em abril deste ano. O investimento era de mais ou menos 3 bilhões de reais em obras que teriam algumas conclusão em 24, outras só início e 24 com conclusão mais para frente, 120 obras mais ou menos. E eu queria saber do senhor, uma análise geral desse pacotão. Deu para fazer o que era esperado para o ano de 2024? Sim, sem sombra de dúvida, né? O que a gente precisa ter clareza é que esse pacote de obras são um pacote de obras de grande impacto para a cidade, né? São obras complexas, tanto no campo de drenagem, de mobilidade, urbanização, saúde, educação, o próprio centro de todo mundo. Foi tudo agrupado quando a gente apresentou essas obras que são de grande vulto. São obras que são complexas também, que os processos delas, inclusive de contratação, são complexos, que impõem desafio à administração, mas que ao balanço do ano a gente verifica que a gente não teve nenhum tipo de frustração sob o ponto de vista de não termos mais condições de executar determinadas obras. É óbvio que cada um desses empreendimentos, são 120, nós vamos ter um que vai ter um detalhe diferente do outro, um processo licitatório que eventualmente precisa ser republicado, um contrato que se atrasa para ser realizado, que pode afetar uma ordem de serviço. Quando a gente fez esse anúncio, nós estávamos ali mais ou menos no primeiro trimestre do ano, então eventualmente uma obra que é mais complexa tem alguma dificuldade em sua execução ao longo do ano, mas aquela estratégia que tinha sido montada, aquele pacote ainda está vigente, ainda estamos aí com esse planejamento de executar todas aquelas intervenções, umas já iniciadas, outras que estão por alguns detalhes ainda não se iniciaram, mas que a gente não tem nenhuma frustração. Perfeito. Agora, no final do ano, a gente está no finzinho de dezembro, início de janeiro, a gente pensa em chuva. Chuva é um problema no verão para Belo Horizonte, a gente já sofreu com alagamentos, problemas na mobilidade, até mesmo em encostas. Eu queria saber do senhor especialmente sobre duas obras, os reservatórios do Vilarinho e do Nado, que tiveram uma previsão de 187 milhões em investimentos. O Vilarinho 2, a previsão era de ser concluído ainda este ano. E o reservatório do Nado em 2025. Teve alguma mudança nesse cronograma? O que a gente pode esperar? Bom, o que eu estava dizendo, são obras extremamente complexas. Nesse caso do Vilarinho, tanto do Vilarinho quanto do Nado, são obras de drenagem, de macro-drenagem, são obras que dependem de escavação, depende obviamente, depende da condição que a gente vai encontrar no solo para que a gente avance nessas intervenções. A nossa estratégia era focarmos no Vilarinho, por isso que a previsão nossa era de concluir ainda em 2024. A gente observou algumas dificuldades nessa execução, vamos ter que prorrogar um pouco mais o prazo em razão dessas dificuldades, mas a obra está em andamento, então a gente tem garantia que ela vai se concluir e obviamente vai se mostrar muita eficiência no período chuvoso, mas em razão dessas dificuldades e dessa estratégia de dividir umas obras para 2024 e 2025, a gente acabou tendo que postergar um pouco esse prazo. O que são essas dificuldades exatamente? Dificuldade de execução, né? São obras muito complexas, né? Nós estamos falando aí de um reservatório que tem 30 metros de profundidade, ou seja, um prédio de 10 andares de cabeça para baixo, com 140 metros de extensão, ou seja, maior do que um campo de futebol, de uma largura de 40 metros. Né? Então, assim, essa talvez seja uma das obras mais complexas do ponto de vista de drenagem do Brasil. Então, traz e impõe para a engenharia uma série de complexidades na sua execução, que obviamente a gente vem superando, mas o decurso do tempo acaba prejudicando a própria entrega, né? Mas a gente está tranquilo, né? Nós temos aí condições de retomar os cronogramas, né? De tentar adiantarmos o cronograma, mas aquela previsão que a gente tinha inicialmente de realizarmos até o final de 2024, infelizmente a gente não vai conseguir performar.
deve terminar ainda no período chuvoso ali de 2025, antes de março? Esse período agora acaba sendo um pouco prejudicial, porque como a gente está falando de escavação, então a chuva não favorece, né? Então a gente acredita que no primeiro semestre de 2025 a gente deve concluir o reservatório da Vilarinho, e o reservatório do Nado a gente vai intensificar. Então foi uma estratégia da Prefeitura, em razão dessas duas intervenções, focarmos no Vilarinho, estava mais avançado, né, para que a gente conseguisse concluir um e depois voltasse os esforços para a conclusão do reservatório do Nado. E falando ali do Nado, no Parque do Nado, na Lagoa, a gente teve um problema da barragem, né, que cedeu por causa das fortes chuvas. Eu queria saber do senhor só como é que está a expectativa ali no Parque do Nado. Ele já reabriu? Vai ter alguma modificação ali na estrutura? Como é que vai acontecer? Ou já está tudo resolvido? Se chover de novo, não vai ter problema? Ali era uma barragem, né, uma barragem de mais de 80 anos, uma barragem que infelizmente ela galgou, né, a Prefeitura já publicizou aí em seus relatórios, realizado pela sua equipe técnica, né, as razões, o motivo desse galgamento. Nós estamos abrindo uma sindicância para a gente apurar aí com maior detalhe, né, a responsabilidade, né, desse problema que realizou ali no Nado. E de imediatamente a Prefeitura já iniciou os processos de recuperação ali daquela barragem, né? A gente está fazendo ali o desassoreamento, fazemos ali um tratamento nas ombreiras daquela barragem, e já estamos providenciando a elaboração de projetos internamente, projetos de um novo barramento, dessa vez de concreto, né? Então a gente vai modernizar aquela barragem, vamos poder retornar aquele espelho d'água para a comunidade o mais rápido possível. Perfeito. Secretário, esse ano a gente fez uma matéria especial. A gente conversou com todos os vereadores eleitos para a legislatura de 2025. E a gente perguntou para eles qual que é a demanda principal que eles veem na cidade. E a maior parte deles, 16 de 41, falou questões relacionadas à infraestrutura. Então eles falaram ali principalmente de construção e reformas de equipamentos públicos, centros de saúde, escolas, contenção de encostas e falando especificamente das periferias da cidade. No pacotão de obras disponibilizado no início do ano, tinha muita obra dessas 120 obras, muitas relacionadas a isso. Como é que ficou esse ano? Deu para completar essas obras de equipamentos públicos? A gente tem uma expectativa de mais obras para 2025, para a gente saber o que o cidadão pode esperar para os próximos meses. Bom, a cidade ela é muito grande, né? E a gente tem diversos equipamentos, tanto de saúde quanto de assistência social, quanto de educação. Nós fizemos um grande investimento, né, nesses equipamentos, mas obviamente a gente não consegue concluir tudo num determinado período, né? Eu acho que até o prefeito Fuad, prefeito agora reeleito, né, na sua campanha, deixou isso muito claro, né? Assim, olha, eu realizei diversas intervenções, preciso concluir aquilo que eu iniciei e tem outras tantas que precisam ser realizadas, e o prefeito tem condições, né, por todo o histórico que ele demonstrou nos últimos 2 anos, de conduzir um plano de obras que seja robusto e ao tamanho da necessidade da nossa cidade, né? Nós tivemos, né, no caso de urbanização, um pacote que o prefeito Fuad lançou ainda em 2022, para que a gente tivesse um grande investimento nas encostas, principalmente voltado em vilas e favelas, né? Nós tivemos até uma interpelação recente, né, do jornalista, nos perguntando, falou assim, olha, eu não vejo onde que estão essas obras de encostas, né? A gente falou assim, olha, essas obras de encostas estão nas áreas que são aquelas áreas que são mais afastadas da cidade, são as áreas mais carentes, né? Não estão ali nos grandes corredores, você não vai encontrar na Cristiano Machado, na Antônio Carlos ou na Amazonas, né? Mas sim, essas obras estarão lá no Taquari ou no Jardim Alvorada, que são locais que de fato carecem dessa intervenção, desse olhar pela prefeitura, né? Nós temos um grande investimento no Minha Casa Minha Vida, isso muda a perspectiva de habitação na cidade, né, que são moradias de cunho social, de um valor um pouco mais baixo, né, para que as pessoas possam ter acesso, né, ter ali moradias que são dignas. Nossa expectativa é chegarmos em torno de 3.000 unidades habitacionais, já assinamos contratos em torno de 1.800 unidades, então à medida que a gente vai concluindo os processos, vamos fazendo assinatura, a gente já consegue iniciar essas intervenções. Então, nós temos um olhar para a parte mais carente da cidade, não tenho dúvida disso, né, fizemos aí, no caso de saúde, né, novos postos-saúde, se não falha a memória, foi em torno de 50 novos postos-saúde. No plano de trabalho, no plano de governo do prefeito Fuad, tem a expansão desses novos postos-saúde. Nós temos construções de UMEIs, de UMEFs que já estão sendo realizadas, e outras intervenções de caráter
de infraestrutura que são realizadas cotidianamente, porque os equipamentos, a gente faz a reforma, fazemos todas as adequações e ele entra em uso. Então, assim, o decurso desse uso da população, a gente precisa estar sempre retornando aquele equipamento para que a gente sempre mantenha ele em boas condições de uso. Então, acho que esse alinhamento, inclusive, da Câmara com o Executivo é fundamental para que a gente consiga ter esse olhar, essa atenção, né, convergindo os dois esforços para que a gente possa ofertar à população de Belo Horizonte equipamentos em boas condições de uso. Perfeito. Secretário, eu vou querer voltar nesse relacionamento com os vereadores, mas antes o senhor falou sobre Minha Casa Minha Vida. Dessas obras também, muitas que foram faladas são de construção de novas unidades habitacionais. Eu queria saber do senhor, a gente já entregou algum conjunto de unidades habitacionais agora em 2024 e o que a gente espera para 2025? Em 2024 nós entregamos no Taquaril 72 unidades, entregamos mais 95 unidades no Parque Cerrado, e algumas outras unidades espalhadas em pequenos conjuntos na cidade, né? Então já houve entrega no ano de 2024. O programa do Minha Casa Minha Vida, nós estamos falando de milhares de unidades habitacionais. Então, assim, a gente eleva o patamar de entrega para a cidade. Então, esse ano foi o ano que a gente anunciou a contratação desses empreendimentos, né? Então, esse ano é um ano de realizarmos essas contratações, realizarmos os aportes que são necessários para viabilizar esses empreendimentos e já iniciando em 2025 a execução dessas unidades habitacionais. Perfeito. E aí, quando a gente conversa com os vereadores, depois de infraestrutura, a segunda coisa que eles falam para a gente é mobilidade urbana. Duas questões que foram muito tema das eleições municipais deste ano, vencidas, né, pelo prefeito Fuad, foi reeleito, muito também embasado nessas obras, grande parte ali do que o prefeito falou foi, gente, estamos fazendo obra, está tendo novas intervenções na cidade. Falando de mobilidade urbana, o que a gente teve de entrega em 24 e pensando principalmente o motorista de Belo Horizonte, andando aqui em 2025 nas nossas vias, o que ele vai encontrar de obra por aí? Bom, o ano de 2024 foi o ano que a gente fez o maior programa de recapeamento da cidade. Então foram mais de 200 quilômetros de vias que foram recapeadas, mais de 200 milhões que foram investidos. Então, assim, isso melhora a qualidade, a trafegabilidade na nossa cidade, né? É um ano também que a gente iniciou obras que são importantes. É o que eu havia dito, né? São obras que são complexas, não se realizam em apenas um ano, né? Mas que já estão em andamento. Por exemplo, ali na Cristiano Machado é um complexo de obras, né? Nós temos ali a Valdomiro Lobo, uma pista, né, um viaduto, inclusive já está liberado, fazendo a conexão entre o Guarani e o Heliópolis. Essa obra está em andamento, uma obra que deve concluir nos próximos meses. Tem uma obra muito grande na Sebastião de Brito, que vai melhorar aquela conexão ali com Jaraguá, Dona Clara, né? Vai melhorar a fluidez da própria Cristiano Machado. Tem uma obra na Saramenha, facilitando o retorno de quem veio ali do Tupi, do Floramar, para pegar as conexões com o centro da cidade. E a gente já deve publicar, ainda em 2024, espero, a obra da trincheira da Vilarinho, né, que é ali onde é que tem ali a Catedral Cristo Rei, o shopping ali na Vilarinho. Nós vamos fazer uma trincheira para melhorar o fluxo do trânsito e a conexão ali, que inclusive é metropolitana, né? Então esse conjunto de obra ali na Cristiano Machado, no corredor importante de conexão com a região norte e Venda Nova da cidade, vai poder permitir com que o trabalhador no horário de pico, né, tem uma redução de 20 minutos da sua jornada, né? Isso é qualidade de vida para as pessoas. Além disso, né, a gente já anunciou que vamos realizar a implantação do BRT na Amazonas, né? E esse BRT vai ser fundamental para a gente racionalizarmos ali as linhas de ônibus que trafegam na Amazonas. Então, com isso, a gente diminui a quantidade de ônibus que trafegam na Amazonas e fazemos uma operação muito mais eficiente do ponto de vista do transporte coletivo e melhora o tráfego para todo mundo, né? A gente incentiva as pessoas a adentrarem no transporte coletivo, você tem maior previsibilidade de chegada aos seus locais de trabalho, né? E isso diminui a quantidade de veículos e melhora tanto para as pessoas que optam pelo veículo, tanto para as pessoas que optam pelo transporte coletivo, tendo em vista que você terá faixas exclusivas para esse tipo de modal de transporte, né? Nós ainda temos uma intervenção que já demos ordem de serviço, né? Vai iniciar agora no comecinho de janeiro,
na BR 356, ali próximo do Belvedere. Nós vamos melhorar a fluidez daquele trânsito ali. Já temos projeto, inclusive, para fazer uma conexão com o alto do Belvedere. Então, são intervenções que acabam melhorando. Nós conseguimos recentemente, inclusive com o governo federal, investimentos para a implantação de mais faixas exclusivas, né? E isso privilegia o transporte coletivo, e à medida que a gente privilegia o transporte coletivo, a gente melhora a qualidade de mobilidade na nossa cidade. Então, são intervenções que estão sendo realizadas, outras que estão sendo iniciadas, mas para que a gente tenha, assim, privilegiando sempre a mobilidade das pessoas, a mobilidade coletiva e o transporte coletivo. O senhor falou de governo federal e aí eu queria falar de anel rodoviário. Só para o nosso ouvinte, nosso telespectador entender, o anel rodoviário hoje, ele é de responsabilidade do governo federal. E, conforme o tempo apurou, o prefeito Fuad já anunciou, a expectativa é que essa responsabilidade passe para a prefeitura no ano que vem, ou seja, o anel rodoviário deve ser municipalizado. E a partir disso, a responsabilidade ali de obras, de intervenções passa para a Secretaria de Obras aqui de Belo Horizonte, certo? E aí eu queria saber um pouquinho de qual que está sendo a expectativa para vocês com essa municipalização do anel rodoviário, o que a gente pode esperar, não só em 2025, mas vamos falar também de 2026, porque a gente sabe que tem uma demora, né, para iniciar as obras, tem que fazer licitação, captação de recurso, mas o que deve mudar ali no anel rodoviário? Bom, são duas coisas, na verdade, né? Nós temos ali tantas intervenções físicas, né, que seriam as obras que seriam necessárias, também a operação, né? Então, nem tudo ficará na Secretaria de Obras, obviamente, né, que a Secretaria de Obras é responsável pela parte de obras. Nós temos ainda toda a operação do anel rodoviário, que precisará e será assistida por algum órgão da Prefeitura, seguramente, né? A nossa expectativa é de realizarmos essa municipalização do anel rodoviário para que a gente possa fazer intervenções, né, que hoje a gente, infelizmente, a gente não consegue realizá-las porque elas ainda estão no governo federal e precisa ser negociado junto ao governo federal. São intervenções que às vezes são mais pontuais, que melhoram a mobilidade, ali melhoram a operação do anel rodoviário, mas que precisam de fato ser negociadas. Então, há o interesse do governo federal de realizarmos esse processo de municipalização. Há o interesse do município de receber, né? O prefeito Fuad foi lá no governo federal, se colocou à disposição e a gente já iniciou toda essa tratativa, inclusive com o Ministério do Transportes e com o DENIT, né? Então, a nossa expectativa é que nos próximos meses a gente consiga concluir esse processo e é o tempo suficiente para a Prefeitura também se preparar na perspectiva das licitações que serão necessárias para realizar as intervenções que o anel rodoviário carece, né? Obviamente que nós não vamos no primeiro momento realizarmos toda a intervenção do anel rodoviário. Ali é uma via extremamente complexa, né, que ela está defasada do ponto de vista da sua infraestrutura, né, que precisa ser toda revisitada, alargamento de viadutos, novas passarelas, melhorias na trafegabilidade, melhoria na mobilidade, na sinalização. Mas a Prefeitura vem se preparando para que a gente possa receber e mantermos o anel rodoviário em suas melhores condições. Uma das obras que já tem até o recurso, que o recurso veio do PAC, já foi anunciado ali no anel rodoviário, é de fazer ali um viaduto, que é 1 e 2, né, ligando ali o anel rodoviário na BR-040 e na Via Expressa, para quem está saindo de Belo Horizonte para a BR-040 direção Brasília, então quem vai para Sete Lagoas, e aí eu falo com certo interesse, porque eu vou muito para Sete Lagoas, minha família é de lá, a gente tem interesse em saber desse viaduto. As obras devem começar quando? Esses dois projetos, eles já estão concluídos, já estão preparados para licitação, né? Nós precisamos, obviamente, de um instrumento do governo federal, um convênio, um termo de cooperação que precisará ser assinado. Ele sofreu em razão do ano eleitoral, tem algumas restrições da assinatura desse tipo de instrumento, né? A gente espera que em breve a gente consiga superar isso, né? No início de 2025, a gente possa assinar esses instrumentos que liberará a Prefeitura para realizar os procedimentos licitatórios. Então, assim, faltam alguns ajustes burocráticos, né, que a gente está trabalhando, o prefeito Fuad também está trabalhando isso junto ao governo federal, para que a gente já possa disparar o processo licitatório e realizarmos essas intervenções. Então, a gente espera início de intervenção talvez primeiro semestre ou segundo? Primeiro semestre, né, na hora que diminui as chuvas, fica um momento bom para a gente iniciar a obra. Perfeito. E agora vamos falar um pouquinho de política. Eu falei que eu ia voltar na questão dos vereadores. Uma das questões que a gente tem aqui em Belo Horizonte das emendas impositivas.
Para os nossos ouvintes, as emendas impositivas é o seguinte: os vereadores eles têm direito de, quando eles estão votando o orçamento da prefeitura lá na Câmara, agora no final do ano, de indicar algumas emendas que têm que ser cumpridas. E aí eles focam muito em questões ali das regiões onde estão suas bases, às vezes eles indicam obras pequenas, às vezes eles indicam obras um pouco maiores, e eu queria saber com o senhor o que cai no escopo da Secretaria de Obras dessas emendas impositivas. Quando eles indicam, não sei, um recapeamento talvez, uma reforma de algum posto de saúde, como é que fica a relação da Secretaria de Obras, essa conversa com os vereadores que têm interesse e têm ali fiscalizado de perto estas obras? O escopo é genérico, né? Assim, então, como as emendas impositivas é um direito do vereador, então ele escolhe a tipologia de serviço que ele desejaria, né? Cabe à Secretaria de Obras, tecnicamente, dizer se há viabilidade ou não daquilo que ele está pretendendo. E essa relação ela é sempre muito, muito boa, né? Não é o primeiro ano, né? Acho que, se não falha a memória, desde 2022, nós já estamos nesses processos das emendas impositivas, então já chegando em 2024, o processo já se amadureceu, tanto da parte dos vereadores, quanto da parte da secretaria, para absorver essas novidades, né? Obviamente a gente tem um esforço muito grande para que a gente consiga realizar da maneira mais célere possível, né? E algumas intervenções, aí nós estamos falando algumas, porque o volume é significativo, né? Então, cada vereador, ele tem um determinado quantitativo de orçamento para que ele possa fazer esse direcionamento, então vai de recapeamento, reforma de praça, reforma de centro de saúde, reforma de equipamentos de diversas ordens, e a gente traz isso aqui internamente para a gente desenvolvermos projetos, dar ordem de serviço em contratos que já existem ou licitarmos novos contratos para que a gente consiga performar a execução dessas emendas impositivas. Perfeito. Secretário, eu quero voltar, que eu esqueci de te perguntar uma questão sobre a Afonso Pena, o projeto de requalificação da Afonso Pena. Teve intervenções ali, uma das principais vias aqui de Belo Horizonte, principalmente ali passando no hipercentro da cidade. Teve também a questão da ciclovia, que teve o início ali das obras, depois até por questões políticas, também vereadores apontando, né, por que não daria certo, uma conversa mesmo do prefeito com vereadores, com a base, com a população. A ciclovia, ela parou de ser feita. Eu queria saber como é que está essa situação da requalificação da Afonso Pena. O que a gente tem, o que a gente espera para 2025 e a ciclovia, ela vai continuar? O que vai acontecer com aquela obra? Bom, a Afonso Pena faz parte do pacote Centro de Todo Mundo que o prefeito Fuad lançou no ano de 2023, né? Ali nós temos uma intervenção estruturante na cidade, né? Havia sido pensado uma ciclovia, inclusive, né, em toda a sua extensão. A ciclovia foi paralisada por ordem da Justiça, né? Então, nós estamos aguardando um posicionamento, o julgamento do mérito da Justiça ou um posicionamento que nos dirá se poderemos ou não continuarmos com a intervenção. Então, é isso que o Poder Público Municipal está aguardando. Mas, para além dessa questão da ciclovia, né, a Afonso Pena, ela está sendo toda recapeada, toda recenalizada, né? Tem um investimento muito significativo nos cruzamentos com outras avenidas, né? Para a gente melhorar a acessibilidade. Isso é um dos focos desse projeto, né? Que a gente consiga investir em acessibilidade para que as pessoas tenham oportunidade de fazer os seus trajetos caminhando, né? Com maior conforto. Então, assim, a gente precisa de fato aguardar o posicionamento judicial para tomarmos as medidas que serão necessárias. Perfeito. Para finalizar, orçamento previsto para a Secretaria de Obras para 2025, qual que é a avaliação do senhor? Vai dar para fazer tudo que a gente espera, tudo que está previsto para o próximo ano? Bom, a Prefeitura tem uma condição financeira muito, muito saudável, né? Nós temos aí operações de crédito que nos ajudam nesses grandes pacotes de obras que nós estamos realizando. A previsão nossa é girarmos em torno de R$1 bilhão, né? Então, se a gente conseguirmos nos organizarmos, talvez a gente consiga até aumentar um pouco o patamar desse investimento. Então, o orçamento está estruturado para que a gente consiga não termos nenhum atraso em obra, nenhum tipo de atraso, nenhum tipo de transtorno do ponto de vista financeiro, né? Então, a condição orçamentária, a peça orçamentária que vai vigir em 2025 nos trará esse cenário. Então, um cenário positivo para a execução de obras
em Belo Horizonte. Perfeito, muito obrigada. Nós conversamos agora com o secretário de Obras e Infraestrutura de Belo Horizonte, Leandro César Pereira. Secretário, muito obrigada pela disponibilidade mais uma vez, e a gente deixa aqui as portas abertas para o senhor. Da próxima vez, a gente hoje está te visitando aqui no seu gabinete, da próxima vez o senhor ir lá no Jornal O Tempo, conhecer nosso novo estúdio, conversar com os nossos apresentadores, a Thalita, o Ibrahim, e continuar falando dessas questões das obras, da infraestrutura da cidade, que está sempre mudando, né? Está sempre modificando. Então fica aqui o convite para o senhor participar outra vez dessa conversa. Muito obrigada pela disponibilidade. Estarei à disposição. Obrigado a você. É isso. Tchau, tchau, gente. Obrigada.